Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje vamos falar sobre um tema que preocupa muitos pais e também educadores: o uso das mídias digitais na educação infantil. Crianças cada vez mais novas estão tendo contato com telas, aplicativos, redes sociais e também jogos digitais. Mas qual é o impacto disso no desenvolvimento infantil? As mídias podem ser ferramentas educativas, mas também podem afetar a concentração, a interação social e o aprendizado, se usadas sem critério. Para nos ajudar a entender melhor esse equilíbrio entre a tecnologia e a educação, nós recebemos aqui hoje a psicopedagoga Rosinéia Santos, que vai compartilhar a sua visão sobre os desafios e também as possibilidades desse novo cenário. Rosinéia, seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e poder esclarecer um pouco mais sobre este tema, né? Que é Uhum. tão amplo, inclusive. Exatamente. Explica para o pessoal de casa o que faz uma psicopedagoga. Então, a psicopedagoga, ela vem com o propósito, né? A gente tem um propósito de orientar Uhum. tanto a escola quanto a família em Sim, relação à questão educacional, sim. né? Ah, a forma de como avaliar, a forma de como orientar essa criança no ambiente escolar, Uhum. observando as suas atitudes, o seu comportamento, né? E como se desenvolve essa educação no todo sentido da criança, Sim. E né? se tratando de mídias sociais, de telas, como ter esse equilíbrio? Porque é difícil, né? É, Hoje em dia a gente vê muitas escolas já usando tablets para auxiliar ali no ensino, o que eu não acho muito legal. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um irmão mais novo que eu, ele é 15 anos mais novo do que eu. E uma vez eu fui com a minha mãe, a gente estava procurando uma escola nova para ele. E a gente chegou numa escola, a escola parecia ser ótima, maravilhosa. E aí minha mãe falou, como que é a questão dos livros, por exemplo? E aí a coordenadora, acho que foi que atendeu a gente, falou assim, não, aqui a gente usa tablets. E ele tinha, na época, 4 anos. Não, aqui a gente vai usar tablets e é tudo ali no tablet, você paga pelo aplicativo e tal, tal, sim, tal. Minha mãe falou assim, ele não vai pegar papel? Aí ela, não, é muito raro, uma outra atividade, minha mãe, não, mas eu acho, minha mãe, na sabedoria dela materna, já no terceiro filho, falou, eu acho que é fundamental, pelo menos, esse movimento de sim, passar páginas, né, saber o que que é um papel, o que que é um livro. A gente saiu de lá, na época eu saí achando o máximo, né, nossa, uma tela, um tablet. E minha mãe falou assim, aqui ele não vai estudar. Não mesmo, vambora, vamos procurar um lugar que usa folha. E por conta realmente disso, né, dessa preocupação do ensino da criança muito ali robotizado, muito na sim. tecnologia. Então, fala pra gente um pouquinho a respeito disso. Essa tecnologia, algumas escolas utilizam até Uhum. hoje, só que de forma mais regular, para acesso de conteúdo apropriado, Sim. né? É voltado para o ensino mesmo e para aquele conteúdo destinado para aquela série. Uhum. No entanto, com essa questão das telas, do acesso demais às telas, que tem trazido prejuízo para determinadas crianças, e assim, vou te dizer, a maioria das crianças, Uhum. está sendo reduzido isso, então estão criando plataformas, ao Sim. invés da criança ficar exatamente, diretamente no tablet. Por quê? Inclusive agora tem a nova lei, né, de proibição de celular na escola. Exato. Então, essa lei veio ajudar um pouco o nosso trabalho, Que bom. né? Porque esse momento que a criança fica ali o tempo todo, ou no tablet ou no celular, ela está deixando exatamente essa interação social de fora, Uhum. né? Os conteúdos são aplicados de forma correta, mas não tem uma supervisão efetiva. Sim. E isso traz um prejuízo muito grande. Virar a página do livro, que a sua mãe falou, é muito mais prazeroso, inclusive, né? Porque você cria uma curiosidade maior. E o Sim. movimento, né? De você olhar para um lado ou olhar para o outro, é muito melhor do que a criança ficar ali na tela, Só mexendo o só olho. mexendo o olho e o dedinho, a pontinha do dedo. Aham. Olha como é que essa criança está sedentária, Sim. né? E isso também impacta na saúde dessa criança. Exatamente. Então, hoje, está tendo já uma discussão a respeito disso. Então, está se criando plataformas que possam ser mais objetiva dentro do assunto escolar. Uhum. E a gente tem essa obrigação de orientar de que Uhum. forma que tem que acessar essa plataforma, de que forma vai ser
orientado para cada aluno, o dia a dia, os horários, né? E a gente tem que fazer isso, exatamente. Uhum. Né? Então, essa parte aí do virar a página do livro é sensacional. É importantíssimo que faça isso. Sim, exato. E se tratando então das mídias sociais, será que elas são vilãs ou até aliadas aí nesse processo de educação infantil? É exatamente isso. A gente tem que olhar pelos dois lados. Uhum. Se ela for um acesso controlado, né, o conteúdo programático seja viabilizado para essa criança, para esse adolescente, né? Olha, você vai acessar para fazer uma pesquisa. Sim. Ok, ela é uma aliada. Agora, se ela for, o acesso for indiscriminado, né? Uhum. Acessar sem querer, que às vezes acontece a criança, acessar um conteúdo que não seja apropriado para ela, Sim. no sentido de que hoje com a IA pode-se fazer muita coisa com essa criança. Exatamente, acaba que se torna até perigoso. Perigoso. Tanto para a criança quanto para a família, né? Então, é esse controle que tem que haver, né? Essa orientação, inclusive para a família, Uhum. né? Porque hoje, muitas das vezes, a família, o pai ou a mãe, deixa a criança no celular um tempinho ali. Eu vou relaxar um pouquinho, deixa ele um pouquinho ali no celular. Mas será que tem esse controle? Exato. Então, a criança, de repente, clica ali numa rede social e tá vendo joguinhos, está pensando que tá joguinho sem maldade nenhuma, no entanto, já tem ali por trás alguma coisa que vá prejudicar essa criança Se e o essa família. aparelho for só da criança, já tem aplicativos que você consegue Exatamente. bloquear, restringir. Confesso pra você que eu caí numa pegadinha dessa uma vez. Comprei um tablet pra minha filha, falei, vou colocar aqui a segurança total pra menina. Aí eu coloquei lá toda a segurança, tal. Quando eu fui baixar um aplicativo, restrito. Peça um responsável para colocar a senha e autorizar você baixar. E eu fiquei assim, tá, e agora como é que eu tiro isso? Fui eu mesmo que coloquei e tô presa num negócio que eu não sabia tirar. Resumindo, resetei tudo, deletei tudo, comecei tudo de novo. Mas você tem essa opção de segurar e tudo mais. Até porque, vira e mexe, sai uma notícia, né? Criança de 7 anos comprou R$3.000 de jogo no cartão do pai. Exatamente. O outro comprou não sei quantos lanchinhos do aplicativo, porque estava lá o cartão conectado, foi colocando e foi comprando tudo. Né? Então, tem que ter essa vigilância. Sim. É necessário ter essa vigilância. Ao mesmo tempo, aí vem aquela outra questão, que é a próxima pergunta, que é polêmico. Mais ou menos com quantos anos? Qual é a idade que seria permitido liberar telas? Olha... No meu ver, né? Na minha concepção, nunca. Liberar, não, né? O que é aconselhável? Vamos botar na televisão, numa tela maior? Então, acessa ali algumas coisas, alguns joguinhos. Hoje tem jogos que você controla para a criança o tempo que ela vai jogar. Sim. Essa determinação de tempo é importantíssima para que ela não delongue muito tempo ali e ela possa fazer outras atividades, inclusive atividade física, ao ar livre. Sim. Né? Por isso que a gente orienta muito, porque hoje em dia é exatamente isso. Você tem como controlar isso. Exato. Vamos lá, vamos mudar... horário, 10 minutos de tela. Ok, terminou os 10 minutos, agora a gente vai fazer outra atividade. Vamos pintar? Vamos botar pra... Tem que entreter a criança, não é tirar a tela não e é tirar e deixar a criança se espernear. Não, vamos criar, né, alguma outra atividade. Hoje os pais têm muita dificuldade em brincar com as crianças, né? Ter tempo. A gente entende que todo mundo trabalha fora, né? O tempo é curto realmente, mas a gente precisa tirar um tempinho do nosso dia, nem que seja à noite, cansado. A gente sabe que está todo mundo cansado. Mas vamos lá, 5 minutinhos. Vamos pintar isso aqui, vamos ler um livro. Ter aquele tempinho de qualidade. Tempinho de qualidade. E que a criança, ela percebe que não tem. Então, muita gente fala assim, eu deixo meu filho à vontade, à liberdade, porque eu fico muito tempo fora de casa. A criança, ela precisa de ter o controle e ela sente essa necessidade. Sim. Eu já fui... instrutora em escola militar, inclusive. E o que eu mais percebia nas crianças era que ele falava assim, meu pai não liga para que eu faço. Quando chegava lá, eles adoravam que a gente impusesse alguma coisa. Então, eu sempre orientei os pais a fazerem isso. E isso é importante. A criança se sente amada, ela se sente protegida. Mas parece que tem pais que têm medo de impor limite.
né? Muito, muito. E por isso que é importante a gente orientar esses pais também, Sim. né? Porque eles se sentem impotentes. O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? É difícil. O educar é difícil, Sim. né? Porque você às vezes tem que dizer não numa hora que você não quer dizer não. E quando Mas olha é pra você com aquela preciso. carinha assim, por Aí você, meu favorzinho. Deus. É desse jeito. E tem os pais também que, como você falou, trabalham fora e acaba que usam das telas como uma maneira de compensar a atenção que Sim. não está dando para a criança, né? Exatamente. E aí tem que procurar ver outra atividade para fazer com essa criança no momento, por exemplo, que estiver trabalhando fora. Exatamente, né? Eu sempre oriento, olha, vamos tentar brincar um pouco com ele, se ele gosta de carrinho, se ele gosta de um joguinho, vamos tentar sentar um pouquinho, e às vezes 5 minutinhos, 10 minutinhos com aquela criança, né? Que a gente acha assim, tô perdendo tempo, Não. né? Eu não estou trabalhando, eu não estou no celular. Não, vai ser tão útil para ele, porque ele também vai, né, desopilar um pouco. E a criança também, porque ela fala assim, nossa, meu pai me deu atenção, minha mãe me deu atenção. E às vezes é uma coisa boba. Às vezes é uma coisa super boba, é uma coisinha de nada. É um pintar, é ver um joguinho, é ver alguma coisa. Às vezes em 10 minutinhos a criança já fica satisfeita. Na hora de dormir, vamos contar uma historinha? Ela vai passar a ter contato com o livro físico. Ela precisa gostar disso, né? Porque a escola, ela precisa. Quando chega na escola, ai, que saco, tem que olhar o livro, não quer sentar. Aí começa, né, todo esse trabalho que a escola começa a falar. E aí, como é que vai ser, né? É porque tem muitos pais que acham que o trabalho é da escola. Mas é um trabalho que tem que se estender até em casa. Né? Senão eu vou deixar a escola que a escola eduque meu filho? Não, tá errado. Eu educo e a escola continua. Mas o principal, o primordial tem que vir de casa. Exatamente, porque a família é o primeiro grupo social dessa criança. É a família. Sim. Então, tudo parte da família. Até ela chegar até a escola, ela já conviveu ali naquele meio social, né? Porque tem a idade que normalmente a gente coloca a criança na escola. Sim. Mas antes disso, ela está no seio familiar. Então, a família é a estrutura principal. Então, se a família não tiver essa orientação, não der essa orientação, né? Fica difícil da escola manter também. Sim. A gente não pode jogar tudo para a escola. Exato. A escola tem a responsabilidade dela, mas os pais também têm, né? Sim. Então, assim, é complexo, é um assunto grande, de extensão, inclusive, mas é preciso ser falado, é preciso ser tratado isso. Inclusive, a gente fala muito sobre a questão socialização, porque hoje, como as crianças ficam muito em telas, no consultório mesmo, às vezes entra criança que tá no celular, aí eu pego o celular da mão, ele, né? Não Já dá nem bom dia, desespero. boa tarde. E aí eu botei uma regra, né? Bom dia! E passo para a mãe também pedir, cobrar dessa criança. Sim. Hoje, essas mesmas crianças já entram né, com esse propósito de dar bom dia, boa tarde. Sim. Tem algumas linhas que dizem que esse bom dia, boa tarde não serve para nada, mas eu discordo. Eu também discordo. Né? Porque faz parte da vida social. E além de ser educação, né? Exatamente. Quando a gente entra no elevador, quando a gente entra no lugar, o mais apropriado é você falar um bom dia, um boa tarde, você cumprimentar a pessoa que tá lá. Exatamente. Né? Exatamente isso. Então, faz parte. E quando a criança fica muito presa a essa questão da tela, é como se ela entrasse no mundo dela e esquecesse de todo mundo à volta. Sim. Né? Eu não preciso falar com ninguém, já estou falando aqui. E não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe nem o que está acontecendo. Então, é importante que esse pai e essa mãe, ela faça essa orientação, né? Já que hoje a gente tem essa legislação que nos ajuda os pais. Então, tem que fazer essa coparticipação com a escola. Sim. Né? É o trabalho conjunto. Né? Eu falo que a escola trabalha com a família em equipe. Exatamente. Né? E quais seriam os impactos do uso de telas no desenvolvimento da cognição da criança? Um dos impactos importantes, que hoje, inclusive, a gente fala, que aumentou muito o nível, né, ou a quantidade de pessoas diagnosticadas com TDAH, né, o déficit de atenção. Sim. E a hiperatividade. A hiperatividade, ela vem como a comorbidade do déficit de atenção. Sim. A criança pode ter somente o TDA, que é o déficit de atenção. E isso impacta em toda a vida dessa criança, né, no aprendizado, né. Então, tem a dificuldade de linguagem, dificuldade de fala,
né? Que é a criança que fala tardiamente já começa por aí, né? A gente já Sim. tem que prestar atenção. E na tela, ela não precisa se comunicar, não precisa falar, né? Então, essa comunicação, ela vai ficando cada vez pior. Sim. Eu não preciso falar com ninguém, Uhum. então, para que eu vou falar? Né? E esse impacto é muito severo, é muito grande. Então, tem crianças com dificuldade de aprendizagem, dificuldade de leitura. E compreensão, E compreensão até do que está lendo. do que está lendo. Porque a tela ali, como tem muita informação, chega muita dopamina. E aí aquela criança já fica ali, Uma né? grande quantidade de estímulo. De que tá estímulo ali. muito grande. Então, como vem muito estímulo, tem uma hora que ela não sabe nem o que está fazendo direito. Sim. Né? E aí, para tirar essa criança ter um outro foco, como é que faz? Porque, inclusive, ali ela passa a ter um hiperfoco. Uhum. Eu tenho histórico de criança que, por exemplo, chegou no consultório e falava assim, só queria falar de acidentes de aviação. Ah, E uma criança pequena, com 8 anos. E fazia como se fosse um avião e pá, pá, pá. E aí eu fui descobrir que a mãe deixava ele com o celular durante muito tempo. Ele só acessava vídeo no YouTube. no YouTube de acidentes de aviação. E aí, com isso, a fala dele parou. Ele não falava. Ele só apontava. Mas não precisava falar. Não precisava. E na terapia, ele também queria fazer a mesma coisa. Eu falei, não, aqui a gente tem que falar. A gente tem que se comunicar, porque eu não Exato. vou entender. Então, agora a fala dele tá vindo, Uhum. né? Porque eu tô puxando por isso. A gente parou, tirou o acidente de aviação. Não tem celular no atendimento. E a gente vai jogando, fazendo outras brincadeiras. Tem os bonequinhos que a gente faz como se fossem personagens. Uhum. E aí, ele agora tá começando a contar uma historinha. Sim. E isso é muito bom. Sim. Então, o prejuízo dessa criança foi muito grande. Por conta da tela. Por conta da tela. E acaba que, mesmo depois de um pouquinho maior, 8 anos, né? A criança já sabe falar. Mas é igual quando a gente tá com uma criança pequena em casa, que ela tá começando a falar. E ela quer apontar, e você fala, mas é o que você quer? Aí aponta pro filtro. Uhum. Não, mas fala o que você quer água? Isso. Aí vai estimulando a criança a falar. E é um trabalho todo de novo. É como se estivesse ensinando ela a falar Exatamente. novamente. Exatamente. É o que está acontecendo, o que acontece. Uhum. É exatamente isso. Por exemplo, tem uma dificuldade, uma diferença que as pessoas não entendem entre fala e linguagem. Sim. Né? Que é exatamente isso. A criança começa, no primeiro balbucio dela, desenvolvimento, ela começa a copiar o que Sim. você está falando. Ela está imitando o teu som. Sim. E depois vem a linguagem, quando ela começa já a identificar que ela quer água, que ela aponta. Exato. E aí você fala, entendi, você quer água? E aí ela dá um sorrisinho. É porque ela tá que ela tá ligando uma entendendo coisa a com a outra. O conceito, né, a necessidade dela. Uhum. Então, isso é linguagem. Então, quando isso não está acontecendo, né, é um prejuízo muito grande. E as telas, incrivelmente, hoje, trazem esse prejuízo para essa criança. Sim. Né? E eu vou te dizer, para os pais também, tá? Porque hoje tem muito pai que fica nas telas. Não sabem lidar Não com sabem a lidar criança, com essa dificuldade justamente da porque criança. ficam com as telas. Isso Exatamente. quando não vê aquele modelo ideal de criança na Sim. tela e quando olha para sua criança fala assim, mas não é igual aquela que eu tô vendo ali, né? Exatamente. O comportamento não tá igual daquele que eu vi ali. E não consegue lidar com essa criança, impor limites, saber falar o não. Isso é complicado. A gente fala muito sobre isso, né? Falar o não para a criança é educar. E aí é difícil falar. A gente sabe, eu sou mãe, avó, é difícil dizer não. Mas a gente precisa dizer não, porque é pro bem dessa criança. E depois de um tempo elas aprendem. Aprendem. Elas E vai ver que aquele não é benéfico. Exatamente. Né? Não é porque você não quer. Eu tenho uma filhinha de 3 anos, os dois já entendem o que é o não. Sabe? Sim. Mamãe, quero sorvete. Eu já olho pra ela já fala assim, hoje não é sábado, né? Eu falo, não, hoje não é sábado. Então ela já entende, já não faz birra, já não pede. Não, hoje não é sábado. Aí tem dia que ela já pergunta diferente. Hoje é sábado? Aí eu falo, não, hoje não é sábado. Ela, então não pode tomar sorvete. Eu falei, hoje não pode tomar sorvete. Aos poucos, elas vão entendendo o que pode, o que não pode, qual que é o horário que pode, que horário que não pode mais mexer, né? Sim. Às vezes ela tá com o tablet, 5 minutos. Ela nem sabe o que é 5 minutos ainda. Eu falo 5 minutos. Mas você conta os 5 minutos. Mas ela já sabe que 5 minutos é porque o negócio tá acabando. Aí ela, tá bom, tô terminando esse desenho. Eu falo, 5 minutos. Quando dá 5 minutos, ela mesma aperta o botãozinho, já desliga. Toma, mãe, acabou. Então, vambora. Mas tem que ir impondo os limites e o falar não. A criança, ela entende. Ela entende. Mas a gente precisa se propor a fazer aquilo. Criar filho não é fácil. Não é. Outro dia eu vi uma psicóloga falando assim... Esse vídeo rolou aí, eu até repostei ele. Ela falando assim, criar filho
é igual fazer pamonha. É bom fazer pamonha? Não, dá muito trabalho. Você tem que ralar o milho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cozinhar, mas comer a pamonha é muito bom. O resultado final é muito bom, mas dá trabalho. Mas a gente tem que se propor o processo para a gente viver o propósito lá na frente, né? Exatamente. Então, assim, os pais, eles têm que entender que vai dar trabalho. Mas futuramente vão ter crianças, adolescentes e adultos que vão saber o limite, que vai saber a importância de um não, que vai saber que aquilo ali que outrora foi chato, foi ruim, mas que trouxe benefícios para ele, né? Exatamente. Então, essa orientação que a gente sempre passa, né? Uhum. Hoje, as telas, nesse momento, têm trago mais prejuízo para as crianças do que benefício. Não estou Sim. falando em crianças mesmo, né? Sim. Exatamente por conta disso, né? Tem aparecido muito mais complicações de Uhum. alfabetização, dificuldade de alfabetização, Sim. tá? Eu tenho muitas crianças com dificuldade de alfabetização, de linguagem, de fala, de aprendizagem mesmo, em Uhum. geral. Hoje a gente tem até uma linha muito tênue, né? Que a gente apresenta, que é o transtorno de desenvolvimento de linguagem, que é o Aham. TDL, Sim. né? Então, as telas trazem muito isso. Sim. Então, muita gente fala assim, olha, hoje em dia tem tanto transtorno, mas vem em função disso. Então, o Exatamente. prejuízo é muito A grande. tecnologia veio para ajudar, mas ao mesmo tempo tem os malefícios que ela pode trazer. E quais são as dicas para os pais conseguirem fazer esse equilíbrio entre tempo livre, uso de telas, hora de brincar fora, hora de montar um quebra-cabeça? Como que eles fazem esse equilíbrio? Normalmente, eu trabalho com os pais, eu monto um planner e Uhum. peço para eles tentarem seguir, Sim. né? Com os horários da criança, os horários semanais, né? É o princípio da previsibilidade. Uhum. E isso é importante, a criança precisa disso. Sim. Nós também precisamos. Rotina é fundamental. A rotina, por exemplo, você vai numa festa, alguém te convidou para uma festa, e ela, como é que vai ser essa festa? O que eu vou encontrar lá? A gente fica assim também. Uhum. A criança também, Sim. né? Ela tem essa ansiedade. Então, se você montar um planner, um planejamento diário dessa criança, o que ela tem que... Porque hoje em dia também tem muitos pais que botam a criança em várias atividades ao mesmo tempo para ele não ter tempo livre. Mas a ideia não é essa. A Sim. criança precisa do tempo livre porque ela é uma criança. Sim. Ela precisa ter. E é benéfico, ajuda muito isso. Uhum. Né? E, inclusive, que fica uma criança mais saudável. Então, a ideia, a gente montar um planner para ela ter o tempo livre dela, Sim. né? É um tempinho de relaxamento, um tempinho que ela vai brincar. E os pais também participarem dessa vida diária dessa criança. Exatamente. Né? Nem que seja só, que a gente entende que durante a semana é mais complicado, mas no final de semana, programar o final de semana, uma atividade ao ar livre, ir a uma praia, um parque, ao cinema, levar a criança para ela conviver com outras crianças, E uma né? coisa que sai daquela rotina da sai semana. da rotina da semana, a criança dá uma estabilizada, né? E aí, isso tudo ajuda muito na questão, inclusive, do sono da criança. Sim. Né? Porque você programa aquilo ali. E o sono é importante para essa criança. Eu sempre ouvi que é no sono que a criança cresce. A criança precisa dormir para ela crescer. Se ela não dormir direito, ela não faz crescer. O sono é restaurador. Exato. Né? Então, se a criança fica muito tempo, por exemplo, na tela até mais tarde, vai demorar muito mais tempo ela dormir. Ela vai ficar muito mais cansada. No dia seguinte, ela está cansada, não restabeleceu. Sim. O sono dela não foi proveitoso, né? Porque tem os estágios do sono. E ela já perdeu aquele timer do sono. E a ideia é... Então, vamos limitar um pouco. Então, a criança vai dormir, ela tem que acordar às 7 horas da manhã. Então, bota ela para começar a se preparar para dormir às 9. Já tira o celular, já começar a diminuir as luzes da casa. Né, para essa criança começar a se organizar, para o corpo dela, para a mente dela, entender que ela precisa relaxar, ela precisa dormir. Sim. Né? Então, noite, dia. Duas coisas diferentes. Diferente. Então, a criança precisa fazer isso. E isso é uma orientação que eu passo sempre para os pais. Se organizarem. Quando chegar à noite, começa a preparar o horário de sono dessa criança. Sim. Né? E com isso vai diminuindo as telas. Sem ela perceber, já está tirando, já está diminuindo. Não é chegar assim, olha, você só vai ficar tanto jeito daqui. Não. Ela tem que entender isso o vai que ser está traumático. acontecendo. Ela tem que entender. O corpo dela, a mente dela, né? O cérebro tem que ter essa plasticidade cerebral que hoje é tão falada. É isso. Ele começa a entender o que está acontecendo naquele movimento. Mas eu acho que tem muita gente que acha que a criança não entende. Vou explicar para que ela não vai entender. Entende muita coisa. Muito bem. Até o que não tem que entender, ela está entendendo.
né? Quantas e quantas vezes, às vezes, minha filha brincando, a gente não tá prestando atenção, não. A gente conversando, daqui a pouco ela vira e fala assim: tá falando de mim, mamãe? Por que você tá prestando atenção? Você tá brincando? Mas entende tudo, entende os assuntos que a gente fala. Então, se você parar e explicar, ela vai entender o que você tá falando. Ela vai entender que tem um limite, ela vai entender o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Ela vai ter. Outra questão também é o não, mas o porquê do não. Uhum. Você não pode isso, por isso e aquilo. Isso. É explicar. Tudo tem que ser explicado. A gente, que nós somos adultos, a gente gosta de uma explicação. Sim. A criança também, ela tem que entender o porquê daquilo. E vai ser muito mais fácil para ela compreender. Com certeza, porque não é só igual a mesma coisa, não é só tirar o celular, não, acabou. Ué, mas por que acabou? Se até ontem eu podia usar à vontade. E a partir né? de agora você ficou doida? Tá tirando? Então, olha, a partir de hoje, a gente vai fazer um programa. A gente vai diminuir, você não vai deixar de usar. A gente vai diminuir amanhã. Outro dia você vai usar de novo. Você vai usar de novo. Então, é um processo. Exatamente. Tá? Não é nada assim, da noite pro dia vai resolver. É igual colocar rotina em criança. Nossa, é difícil. É um processo. Então, a gente tem que ir aos poucos diminuindo. Eu sempre oriento essa questão do sono, porque é muito bom. Porque a criança, no dia seguinte, ela tá revigorada. Sim. Ela não tá cansada, aquela criança prostrada. Sim. Que não vai prestar atenção na escola. Só vai querer ficar pensando depois no celular, que o pai vai dar. Então, ir diminuindo isso, Sim. né? Eu tenho vários casos que nasceu a criança com dificuldade de alfabetizar, eu pedi um exame aqui, ali e tal, e aí eu falei, mãe, vamos ter que radicalizar um pouquinho. Essa semana você vai diminuir 2 horas de celular para essa criança. Na semana que diminuiu, a criança alfabetizou. E me diz uma coisa, Osneia, quais são as habilidades que podem ser estimuladas em uma criança utilizando, então, as redes sociais, as mídias digitais, na verdade? A gente pensa sempre no conteúdo que vai ser liberado para essa criança acessar, né? Existem jogos, existem sites, existem plataformas educacionais. E aí você pode utilizar essas plataformas, né? Assim, tanto a escola, porque eu oriento a escola, quanto em casa os pais, né? Inclusive que amplia os conhecimentos, além de ampliar o conhecimento da criança, né, em termos de pesquisa, às vezes fazer uma pesquisa para a escola, também treinamento desse cérebro da criança. Existem plataformas para isso, né, a criança com dificuldade de aprendizagem e tudo mais, na parte de cognição. Sim. Então, existem várias formas de você direcionar essa criança dentro do ambiente digital, né, de forma positiva, né? E são sites mesmo, e a própria escola, ela pode criar o seu próprio programa que vai beneficiar essa criança. Sim. De forma que ela possa acessar todos os dias, né, num tempo determinado, e ela vai desenvolver o seu potencial de aprendizagem. Então, nem tudo está perdido Nem tudo com tá as perdido. plataformas digitais. Não. Pode ser usado em benefício, sim, da educação, em benefício da criança. Exatamente. E é isso aí. E a gente tem só que saber usar. E quais as habilidades, por exemplo, que a criança pode ter com o uso da plataforma digital? Habilidade cognitiva, habilidade de, digamos assim, desenvolvimento de... Por exemplo, tem criança que adora desenho, adora desenhar. Existe uma plataforma que ensina essa criança a começar a montar o seu próprio desenho. Sim. Né? Como se fosse uma aula de desenho. Né? Então, ela está desenvolvendo, além do cognitivo, toda a parte corporal dessa criança, né? Não fica só restrito a determinados... não, só aprendizagem. Sim. Não, ela pode desenvolver a criatividade também. Também. Né? Porque isso é importante também, que essa criança, ela tenha todo esse conhecimento de criatividade. Né? Afinal de contas, nós somos seres para isso também, né? Criativos. Então, tanto a cognição, aprendizagem, esquema corporal. Tem várias plataformas, né, que a gente pode utilizar, sites e também programas. Sim. Né? De música, de dança, que, a criança que você trabalha o corpo da criança. E por quê? Porque, infelizmente, hoje ainda, né, a criança
pega o celular, pega um tablet e ela fica no sedentarismo, porque ela senta ali e não quer fazer mais nada. Ah, vamos ali jogar uma bola, tem criança que não, tô bem aqui. Então, existe até uns jogos que você faz interativos, né? Sim. Que você pode utilizar com a criança ali e é a mídia social. E É a isso. mídia ali, você está trabalhando o corpo da criança, você está movimentando. E tem criança que adora. Inclusive, no consultório eu tenho. Que é um Então. pianinho que toca, que a criança tem que pisar, né? Também, isso tudo vem da mídia, né? Porque Sim. eu uso no celular um aplicativo, Sim. né? Mas ele nem sabe que eu uso no aplicativo. Mas deixa em segredo. É em segredo. Mas é muito bom também, desde que seja direcionado. Exato. Né? Não pode deixar aleatoriamente Sim. esses joguinhos de qualquer jeito, criança acessando rede social, de Instagram. Não é bom, porque, inclusive, por conta dessa questão que a gente fala da IA, né? Que hoje A não coisa é tá tão muito bem correndo utilizada. solta. Tá muito E solta. com crianças pequenas, é mais difícil da gente impor o limite. A criança ainda não entende, você tenta explicar, ela vai reclamar, ela vai dar birra, ela vai tirar a paciência dos pais, certeza, isso é certeiro, né? Mas como impor esses limites a crianças pequenas? Então, para impor esse limite, a primeira coisa é não entregar o celular na mão da criança, né? Esse é o primeiro limite. Sim. Né? Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente vê nos lugares mais públicos, restaurantes e tudo mais, a mãe com celular, o pai com celular e uma criança de 1 ano e meio sentadinha na cadeirinha com o celular assistindo desenho. Então, ali ela já começou, ela só vai querer aquilo, ela não vai querer outra coisa. Sim. Então, a gente tem que diminuir isso, né? Dá para, quando a gente sentar para conversar, todo mundo guardar o seu celular Exato. e tentar interagir. Tem que ter essa interação. Essa interação é importantíssima. Ah, a criança está em casa, tá, vamos lá, 5 minutinhos. Ok, tirou. Acabou. E acabou. Ah, vai espernear, vai chorar. Mas depois ela vai começar a entender esse limite. Sim. E que é bom, né? Então, a gente tem que evitar isso, né? Então, tem mãe que compra um celular só para o bebê assistir desenho. Surreal, né? Surreal. Surreal. Olha o Né? mundo, século XXI. E a criança tá lá, ó. E vai você tentar tirar o celular Não, eu acho dela. bonitinho, mas ao mesmo tempo estranho, que hoje em dia você pega os nenéns e eles já vão direitinho com o dedinho, assim, ó, no seu celular. E você fala, mas como é que ele sabe? Que é só ir com o dedinho no celular que o negócio vai funcionar. De tanto ele vê a gente De ver ali. fazer. Exatamente, ele vê- tá copiando o modelo. Exatamente. Tô vendo a minha mãe fazendo aquilo ali, que ela ali deve ser muito bom. Eu vou aprender a fazer aquilo. Quando você entrega o celular, ele já vai no dedo. Ele já Exato. viu você fazer, Então, né? e funciona, então E vou fazer funciona, também. isso vai funcionar para mim também. É Então, isso a aí. ideia realmente é a gente evitar, Sim. né? Vamos tentar evitar, vamos botar na televisão um desenhozinho na televisão e tal. Eu sei que às vezes é difícil, né? Quando você vai sair e a criança ali tá mais irritadinha um pouco. Mas também tem outras coisas que você pode carregar para Exatamente. distrair a criança ali. Seja um Exatamente. brinquedo, seja um carrinho, se for menino, uma boneca, um para menina, seja um quebra-cabeça, alguma coisa que vai realmente entreter ela ali e usando as mãozinhas. As mãozinhas. Porque isso aqui, ó, trabalha a escrita. E esse movimento de pinça? De pinça. Precisa, parece bobo, né? Besteira. Não, eu tenho muitos problemas porque as crianças já vão com o dedinho. E não é assim que pega as Não, coisas. não é esse dedo, é esse aqui. Eu tenho que trabalhar todo esse movimento de pinça, né? E é importante. Antigamente, quando não tinha celular, você levava a boneca, um Sim. bichinho de pelúcia. E tava né, tudo um joguinho. bem. E tava tudo bem. Aí hoje o pai já fala assim: não leva nada disso, não, já leva o Eu já tô celular. com o celular aqui. Eu acho que você, Rosinei, é a junção minha e da minha irmã. Porque eu sou psicóloga, minha irmã é pedagoga. Você é a psicopedagoga, juntou as duas. E aí, quando a minha filha nasceu, minha irmã falava assim, já colocou uns milho, uns arroz, uns feijão na bacia pra ela, mandou ela catar? Aí eu, que isso? Aí ela, não, Laís, a menina precisa fazer, ó, o movimento de pinça, ir lá e pegar. Exatamente. E colocar na boca da garrafa pra poder cair. E não sei o que. Eu falava, que besteira, Luciana. E ela, não é besteira, vai fazer com ela. Hoje ela tem 3 anos, ela pega no lápis perfeitamente, sabe? E ela não Exatamente. gosta daquele lápis mais grossinho, já é o lápis mais Mais fininho. Porque tudo isso, e a minha irmã usa todos os termos, né? Como é que é? Coordenação, escrita fina. escrita Aí minha irmã, fina, a escrita escrita fina ampla, dela é perfeita. E eu fico, o que você tá falando? Mas é isso exatamente mesmo. isso. É tudo um treinamento. E eu fui seguindo o que ela foi falando. Não era minha área, não trabalho com criança. Exato. Eu sou psicóloga, mas trabalho com criança. E ela falava, bota o feijão pra ela ir catando, movimento de pinça, pega coisas maiores pra ela acertar Sim. dentro de uma superfície, não sei o quê. Tudo isso é um treinamento que vai fazendo com a criança. Não só o Exatamente. dedo rolando Não numa é. tela. Não é.
Exatamente isso que eu faço, né? E eu peço para os pais, olha, vão em casa. Eu tinha uma criança que tinha o corporal dele era muito debilitado, era muito hipotônico e precisava. Então, ele com 4 anos, ele não conseguia pegar no lápis ainda. E aí, eu comecei a pedir os pais em casa. Vamos brincar de catar feijão? Vamos brincar de catar arroz? Eu começava, faz coisas do dia a dia. Até também ajuda a integrar. Isso aqui é feijão, isso aqui é arroz. Sim. Porque ele tinha uma dificuldade, né? Uma seletividade alimentar. E com isso, ele começou a até comer o que ele não comia. Ele estava vendo Porque ele estava vendo ali, depois o pai aproveitava, preparava e tal. Então, isso é importante, né? Esse movimento de pega da criança, né? O dedinho ali, ó, isso aqui é fácil. Mas quando você vai botar a criança para escrever, ela não consegue. E texturas, crianças não estão acostumadas com texturas diferentes. Quando pega uma coisa mais áspera, já não quer. Já não quer. Então, quando suja a mão, já não quer. Exato. Então, eu trabalho com toda essa parte, né? Aquela massa-areia, né? A massinha mesmo, né? Que ela também é boa para poder ajudar a pega, porque ela te dá força. Só não gosta daquele slime. Aquilo pra mim não, nem eu. Aquilo é nojento, gente. Não dá. É péssimo aquilo. Mas tem criança que pede. Eu até tenho lá, mas eu evito, eu falo que não tem. E eu prefiro a massinha mesmo, ou essa massa-areia, porque a gente trabalha ali. Sim. Aquelas bolinhas que enche de água, porque você trabalha toda essa parte sensorial, né? As crianças são sensoriais. Sim. Então, quando você desenvolve essa parte sensorial, você está ajudando ali. Isso aí os pais podem fazer em casa, né? Vamos brincar de areia que é difícil, né? O pai às vezes nem quer, mas vamos lá, vamos sujar um pouquinho. Né? Como diz uma propaganda aí, se sujar faz bem. Faz bem. Né? A gente vê até na rede social, tem criança, quando você vai colocar ela na grama, ela abre as perninhas. Ela não quer encostar o pezinho na grama, mas precisa daquilo dali. Ela tem que ter noção do que é a grama. O controle corporal da criança, né? Isso dá equilíbrio. Sim. Trabalho sensorial. Trabalho, inclusive, por incrível que pareça, né? O modo da criança pisar faz muita diferença no desenvolvimento dela. Exatamente. Né? Então, até o andar descalço. Exatamente. Teve gente que falava pra mim assim, sua filha parece índia. Aí eu, gente, deixa a bichinha. Por enquanto, deixa ela andar um pouquinho descalço. Daqui a pouco a gente coloca um sapato, né? Deixa ela ver, pisar na pedra, pisar na terra, pisar na cerâmica, pisa no espinho, fura o pé, a gente tira o espinho. E aí dá certo. Mas ela vai aprendendo que tem várias superfícies que ela pode pisar, né? E os jogos educativos. São tão educativos mesmo, será? Acho que depende muito do jogo, né? Isso, depende muito dos jogos, né? Porque, principalmente quando você acessa a rede social, você fala assim, olha, tem esse jogo aqui, tem que ver o que está por trás desse jogo. Sim. Né? E nem sempre é aquilo que você imagina, né? Tá dizendo que é uma coisa, mas se você tenta jogar antes de você instruir a criança, dar para a criança. Tenta você fazer, espera aí, isso aqui não tá. Não é isso. Até porque tem muita coisa disfarçada. Disfarçada. Você pensa que é uma coisa e a outra. Está induzindo a alguma compra, que a criança fica compulsiva, né? Já de pequena. Não, e hoje tudo tem propaganda, né? E para você tirar a propaganda, você tem que pagar. Eu tenho um menino que falou assim, olha, o aniversário da mamãe vai ser da Shopee. E do papai vai ser do Mercado Livre. O que será que a mãe fica fazendo no telefone e o pai? E a mãe... Só Shopee. Só Shopee. E o pai só Mercado Livre. Aí ele falou, o aniversário de cada um vai ser disso. E aí, ele tá acostumando a entrar para comprar. Ele já fala assim, mãe, só comprar, só entrar na Shopee. Então, isso é ruim também. Sim. Né? Assim como os jogos, porque você não sabe o que está por trás daquilo ali. Tem que olhar antes. Tem algumas plataformas que realmente são sérias, Sim. Né? Que eu utilizo, inclusive, no consultório, e que trabalha cognição, trabalha memória, atenção, mas isso fechamento. Deve ser, acho que uns 10, 15% do total de plataforma que tem disponível. Isso. Aí, o que eu faço? Normalmente, eu assino, e aí, para aqueles pacientes que têm necessidade, eu cadastro eles e passo para casa, para eles fazerem em casa. E aí, eu falo, mãe, controla. Porque aí, a mãe tem que controlar, porque só pode ser... eu só falo que só pode ser no tablet. No computador. No computador. Para ele evitar de ficar com o dedinho. Com o dedo. Então, no computador, ele vai ter que ir lá, tem que clicar nas teclas. Então, isso ajuda também. Porque tem criança, tem uma adolescente que ela não sabe abrir o notebook e quais são as teclas ali. Não sabe utilizar de tanto que usa o celular. Olha só. Não dá para acessar no celular. É o computador também. Aí, onde fica o ponto? Onde fica não sei o quê? Não sabia nem olhar
para aquela tecla do teclado. Tá vendo só? E dentro da psicopedagogia, como instruir tanto pais quanto educadores, coordenadores, enfim, nesse novo cenário digital? Então, na escola, eu crio programas, né, que orienta tanto principalmente os professores, né, porque eles são a linha ali, né, de contato com essa criança. Então, a gente faz a orientação desses professores, dependendo, a escola tem uma plataforma que quer desenvolver aquele trabalho com a criança. Sim. Ok. Então, eu oriento a eles de como eles vão entrar em cada faixa etária, né, em cada série, para poder orientar essa criança de que forma que vai usar. Não é só chegar e falar, olha, acessa lá o site, faz isso, porque não vai funcionar. Tem criança que não vai acessar. Sim. E os pais também falam assim, e aí? Não estou conseguindo também. Então, a gente primeiro ensina os professores a utilizarem, eles ensinam as crianças a utilizarem, né, sempre de forma gradativa, e com o encontro com os pais, a gente orienta os pais também. Né? Então, é dessa forma que é feito dentro das escolas. Sim. Eu passo essa orientação para todas as escolas que têm a sua plataforma, que hoje, na maioria delas, tem sua plataforma própria de desenvolver os ambientes, né, para as crianças, os seus conteúdos. Eu faço sempre essa orientação. Primeiro aos professores, depois aos pais, né? Primeiro, essa parte toda pedagógica. Sim. Tem que ser orientada. E os pais, eles têm que ter acesso, saber o que está acontecendo, como é que funciona. Porque também tem escola que fala assim, olha, tem uma plataforma aqui, tal. Acessa lá, dá uma senha. E nem o pai sabe acessar, não consegue acessar. Complicado. Fica complexo isso. Então, a gente tem que fazer toda essa integração. Sim. Né? É uma equipe mesmo trabalhando. Exatamente. Né? Pais e escola. Né? E aqui eu faço essa orientação. Como mediadora. Exatamente, faço essa mediação. Prejuízos emocionais. O uso de telas, o uso excessivo de telas, de mídias digitais. Quais seriam os prejuízos emocionais que podem causar para uma criança? Um desses prejuízos é a baixa resistência à frustração. É aquela criança que não aceita o não. Porque no jogo ali, tá tudo ali, ó, ela vai lá e ela acessa. E aí, se ela não quiser, não gostei desse jogo. Ela troca de jogo. Não, esse jogo tá difícil. Ela troca de jogo. Se ela perdeu... ela vai trocando. Então, isso é uma baixa resistência à frustração. É aquela criança que, se você falar assim, agora não, ela vai chorar, ela vai espernear, né? Então, é um grande prejuízo essa baixa resistência à frustração. Outra coisa, muitas das crianças desenvolvem até o TOD. Que hoje é polêmico também. É polêmico também. Você chega na escola e... um alto índice... E as professoras que estão diagnosticando, né? Sim. Não, aquele ali esse é outro TOD. erro. E ainda estão zoando, ainda falando, não, aquele ali é o todinho. Aquele ali é o todinho, esse aqui é o TDAH. Né? Mas o que é o TOD? Explica pro pessoal de casa. O TOD é uma questão neurológica. Não é aquela criança que, eu disse não, e ele ficou chorando, ele se esperneou, e tudo bem, daqui a pouco tá tudo bem? Não. Ele é um nível muito mais aprofundado. Inclusive, em algumas situações, a gente encaminha, né? Eu encaminho, quando eu observo, eu faço um encaminhamento para o neurologista, que é o que vai dar o laudo. A escola, ela só observa, ela não pode laudar. Ela não diagnostica ninguém. Não tem como diagnosticar, tá? E eu já recebi relatórios de escola praticamente fechando diagnóstico de autismo de uma criança que não tinha. Imagina um pai recebendo um diagnóstico foi desse, isso que aconteceu. O pai chegou diagnóstico errado, e o pai fica desesperado. O pai chegou desesperado, mãe chorando, né? Porque em casa a criança não era assim, e na escola, por que eles fizeram aquele relatório? Então, a escola também não pode fazer isso. Se ela observou alguma coisa, ela tem que solicitar uma avaliação, mas de uma forma bem simples, porque é muito sério. Sim. Né? Então, o TOD é uma questão muito séria. Quando às vezes você vê... Tem muitas reportagens que de vez em quando mostram a criança quebrando uma escola, quebrando em casa. Isso pode ser um TOD, ela não está fazendo porque ela quer. Isso não é uma birra qualquer. Não é uma birra qualquer. A birra qualquer é quando você fala, não, a criança se joga no chão, daqui a pouco se ela tá esperneia, bem. daqui a pouco ela está bem. O TOD não, ele leva aquilo ali a consequências graves, inclusive às vezes até o suicídio.
Então, por isso que as pessoas têm que ter cuidado quando fala assim, você é TOD, aquela criança é TOD. Uhum. Não é assim, não é de qualquer jeito que você faz o diagnóstico de TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador Sim, de autoridade, sim. né? Então, é o neurologista que faz esse diagnóstico, né? Outras coisas que a tela também pode levar essa criança são essas disruptivas com relação ao sono, Uhum. né? Porque o sono fica prejudicado, Sim, a visão fica prejudicada, sim. né? Aquela criança que assim, aí chega na escola, eu não estou enxergando nada. Já tá com algum Já probleminha tá com ali, algum uma vista problema. cansada, alguma coisa do Sim, tipo. E sim. a alimentação também. A alimentação também. Criança não come porque já tá vidrada no celular. Tem vários casos que a mãe tem que ficar dando na boca, porque a criança não quer largar o celular. E se largar o celular, ela não come. Aí se der o celular, ela come um pouquinho na boca. Então a mãe já Né? coloca automaticamente Já bota o desenho. já dá ali o desenho para poder a criança comer. Sim. Então, fica tudo comprometido. Né? Se a gente for ver, globalmente, essa criança está comprometida. Exatamente. Né? E aí, como é que a escola também vai lidar com isso? Uhum. Se ela de casa já está vindo com isso, né? Exato. Então, a gente tem que realmente ter esse olhar e orientar realmente a família. Uhum. É o que eu estou falando, é o primeiro local que a gente tem que orientar a família e a escola, né? Os professores E aí e chega orientadores. na escola, que não tem a tela o tempo todo igual tem em casa, a criança não consegue sentar para prestar atenção Sim. numa aula, não consegue fazer uma atividade sentada, não consegue fazer o lanche sentada, porque não tem uma distração Não tem, para ela. exatamente. Então, muita gente, inclusive, a criança tem o TDAH, né? Que é o transtorno de atenção, déficit de atenção, com hiperatividade. Uhum. Porque essa criança não consegue parar, mas ela não consegue parar porque Porque tá sem tela. tá faltando alguma coisa para ela ali. Ó. Exatamente. Cadê o meu estímulo? Cadê? Para poder ficar quieta. Uhum. E aí, é o que eu falo, né? Que às vezes o pai deixa a criança ali, porque essa criança não para. Peraí, vou te dar o celular. Aí a criança senta e fica ali. E aí, o organismo dela, o cérebro dela entende que é isso. Eu vou ter a tela e eu vou parar. Uhum. E é isso que acontece. Então, o prejuízo é grande. Essa criança, ela não está desenvolvendo todas as habilidades dela comunicativas, Sim. né? Corporais, né? Higiene corporal, de tudo. Então- Tem criança até que não quer tomar banho para não largar o celular. Difícil, né? Olha Aí o pai a vai higiene. lá e compra um que é, Que vai é na água. resistente à Já, água. Resolveu o problema, não resolveu não. Não. Causou mais problema ainda. Mais E um é por problema. conta disso também que a atenção e a concentração das crianças tem sido prejudicada. Sim, Porque ela só consegue manter a atenção e a concentração quando ela tá com a tela. Mas sem a tela, nada feito. eu sempre faço as orientações dessas crianças que vêm com o diagnóstico, né? Na escola, para poder, como agora essa lei que não deixa as crianças com a tela, mas eu tenho a orientação de colocá-las à frente, longe das janelas e portas, né? Para poder ver se esse foco, se essa atenção consegue voltar para o professor, para que essa criança desenvolva e saia desse estágio do déficit de atenção. Sim. Não tem cura, mas tem tratamento, tem Exatamente. acompanhamento. Então, a gente tem que Exato. minimizar o prejuízo dessa criança, Sim. né? Sim. E eu acho que também varia muito do pai e da mãe, por exemplo, com uma criança já diagnosticada com TDAH, né? Eu tenho conhecidos uma conhecida minha, que ela tem TDAH, não teve, tem, era medicada, e a neuro até falava assim, ó, eu quero que sente na frente, minha mãe, tá bom, isso aí eu concordo. Ah, vamos fazer prova diferenciada, minha mãe, não vai não. Ela tá medicada? Tá medicada. Então, ela vai fazer prova igual todo mundo. Ela não vai fazer prova em sala separada. Ela vai fazer prova na sala com todo mundo. E aí foi. Terminou o ensino médio, passou na faculdade e falou assim, eu não quero mais o remédio. E aí a mãe falou assim, então tá bom. Então, vamos agora na neuro de novo. Doutora, ela não quer mais o remédio, passou pra faculdade. A neuro falou assim, então vamos ver se vai funcionar. E funcionou. Terminou a faculdade, pós-graduada, trabalha em 2 empregos, tal, TTT. Vou revelar, é minha irmã. É minha irmã. Trabalha em 2 empregos, professora, ama a profissão dela, mas chegou no estágio que não precisava mais da medicação. Ela entendeu as estratégias que ela precisava para seguir a vida dela com o TDAH. E aí foi. Deslanchou. Exatamente. Mas precisa de um tratamento, precisa de uma atenção da parte tanto da família quanto da parte da escola, né? Até mesmo para fazer a criança realmente prestar atenção. Acho que se fosse necessário não, se fosse possível, porque necessário colocar bem aquele cabreço, assim, que coloca em cavalo, né? Ela só vai olhar ali, isso. você tem que focar aqui, sabe? Presta atenção aqui na frente. Porque são estratégias que tem que ter para colocar a criança ali, para ela prestar atenção somente naquilo. Ela tem que focar naquilo dali. E acaba que as telas
acabam tirando a parte dessa concentração. Exatamente. Hoje, essas crianças que são diagnosticadas com TDAH, algumas têm realmente necessidade da medicação. Na maioria das vezes, principalmente quando está nesse princípio de alfabetização e tudo mais, que não consegue foco, é necessário uma medicação para ele poder realmente seguir. Às vezes tem um mediador, né? Sim. Que vem a orientação de colocar o mediador ali com a criança para auxiliar essa criança. E tem também o PEI, né? Que tem que preparar o PEI dessa criança, que é o programa, né, individualizado de ensino. E, baseado nisso, né, algumas crianças e alguns pais aceitam que Sim. seja uma prova adaptada. Sim. Tá? Para alguns casos mais graves, porque às Precisa. vezes essa criança tem um TDAH, mas tem outras comorbidades, como dislexia, descalculia, É. e aí realmente precisa de uma prova adaptada. Exatamente. Uma avaliação adaptada e todo o conteúdo adaptado para essa criança. E aí, às vezes, precisa fazer a prova separada. Sim. Mas são Mas é casos e casos. Né? Por Exatamente. exemplo, eu tenho um paciente que é TEA, nível 1 de suporte. A gente orientou a escola e ela começou a fazer a prova separada e tudo mais. E aí ela chegou e falou assim, eu acho injusto. Ai, tadinha. Por que eu tenho que fazer a prova separada de todo mundo? E aí eu falei, por quê? Eu não gosto, eu quero fazer a prova como todo mundo. Ah, tá bom, vamos conversar com a escola. Mandei de novo, fiz reunião com a escola. Falei, vamos dar essa oportunidade para ela, para a gente ver. Porque, de repente, ela vai desenvolver. Sim. E aí, demos essa oportunidade para ela. Ela tá feliz da vida, que Então. fez prova sozinha, junto com todo mundo. Tipo, eu sou igual a todo mundo. E é um sentimento que eles precisam ter. Exatamente. Não ser excluído, Não mas ser excluído. integrado. Ser integrado. Aquilo Então, dali. tudo isso a gente tem que ver, porque vai variar de criança para criança. Exato. De escola para escola, né? Hoje, as escolas são muito conteudistas, então a gente tem que avaliar como está sendo esse conteúdo adaptado para a criança também. É isso aí. Agora tá na hora de colocar em prática dentro de casa com as suas crianças. Tudo é uma questão de limites. Vamos impor limites para as crianças, explicar o porquê sim, do porquê não. E é o que a palavra de Deus diz, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar e depois de crescer ela não vai ter se desviado dele. Isso sendo na palavra de Deus ou até mesmo nos costumes dentro de casa, nos costumes de uso de tela, enfim, em todos os âmbitos da vida da criança. Rosinéia, passa pra gente, por favor, sua rede social, o pessoal te acompanhar o seu trabalho. Tá. Hoje eu tenho a Fada Fala, tá? É uma franquia de fonoaudiologia e psicopedagogia. O Instagram é @fadafala com H no final, .recreiorj. E também tem rosineasantos.fono. São 2 Instagrams, tá? E o meu telefone é o 96861-0606, ok? É isso aí. Foi interessante pra você? Foi produtivo esse episódio do Psicologia e Propósito? Então eu tenho certeza que também vai ser para outros pais, educadores, enfim, quem lida com crianças. Não esqueça então de acessar lá o canal no YouTube, canal CJC. Compartilhe com o máximo de pais, educadores possíveis esse episódio de hoje, que da forma que te ajudou, também vai ajudar o restante das pessoas. E você que esteve aqui conosco, muito obrigada pela sua companhia. E a gente se vê de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Tchau, tchau e fica com Deus.